versículo 9. Oh. Semana passada eu trouxe uma palavra com o tema que você não está só. Quem estava aqui no culto pela manhã da semana passada? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Tinha algumas pessoas. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que você tem um pai. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Você tem um pai. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 9. Deus ministrou isso ao meu coração ontem à noite. E aí aqui agora ele confirmou. Você, seu pecador, você não acreditou que era essa palavra, né? Agora você vai na raça. Você devia ter preparado. Então vai fluir daquilo que está dentro, amém? Já estou acostumado assim, irmãos. Estou tremendo aqui, mas já estou acostumado. É assim que a gente aprende. Da onde eu vim, me ensinaram que todo homem de Deus precisa ter uma palavra introdutória. Olha que me ensinaram. Precisava ter uma palavra de dízimo, uma palavra final, preparada, engatilhada, porque qualquer momento poderia ser chamado, convocado para isso, né? A oportunidade ela vinha assim, ó. Você está aí sentado, irmão, o irmão fulano está com a oportunidade de trazer a palavra de dízimo e oferta. E o irmão falou assim, né? Eu lembro um dia que o irmão subiu no altar e ele abriu a Bíblia. Irmãos, vou contar. Ele abriu a Bíblia para lá, abriu a Bíblia para cá, e foi de Gênesis Apocalipse. Ele falou assim, irmãos, eu abri a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu não achei nada que presta. Pode uma coisa dessa, né? Você vê o nível de preparo dos irmãos. A verdade, de Gênesis Apocalipse, toda a palavra ela é rica da revelação de Cristo. Tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Ele. Então isso vai forjando você, isso vai te preparando. Amém? Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para chegar e anunciar a Cristo aonde você for. Talvez ali para o seu vizinho, para a pessoa que trabalha com você. Você não pode ter medo. Tem que estar preparado, né? E por isso a gente precisa estar ligado, conectado com o Espírito Santo. Uma das coisas que faz com que nós nos sintamos só, com que o espírito de solidão ele tenha lugar na nossa mente, nossa alma, é o sentimento de desconexão. É você se sentir sempre desconectado. Isso faz parte, amém? Não é todo dia, irmãos, que eu entro para o lugar secreto, que eu vou ali orar, que eu sinto o céu descer, a glória. Eu gostaria, eu falo com Ele, por favor, não me abandone, não me deixe só, né? E isso foi o sentimento, que quando Jesus está no Getsemane, e Ele fala assim, olha, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. A preocupação de Jesus não era em sofrer na cruz, não era em ser crucificado. A preocupação de Jesus era em estar apartado da presença do Pai. Porque ele sabia que no ato de estar sendo crucificado, os pecados da humanidade estariam sobre ele. E a Bíblia diz: o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. Então ele, sabendo disso, que o pecado da humanidade estaria sobre ele, e por um momento, ele estaria separado da presença do Pai. Isso fez com que ele falasse: eu não sei o que é isso, eu não gostaria de nunca viver isso, eu não gostaria de nunca estar passando por essa situação. E o grande perigo nos dias de hoje, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, é que nós estamos nos acostumando a ficar afastados, distanciados da presença do Pai. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 9, se você puder abrir a sua Bíblia, pregar ela, eu quero ler com você, diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás
nos céus. Vamos todos repetir? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora todo mundo, amém? Todo mundo, bem lindo aqui, para essa estrutura estremecer, e o diabo saber que você tem um pai, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele assim: olha, nós queremos aprender contigo a orar. A verdade é que os discípulos poderiam perguntar qualquer coisa para Jesus, eles poderiam buscar aprender qualquer coisa com Cristo, mas o desejo dos discípulos era aprender com Jesus a orar. Eles poderiam pedir para Jesus: nos ensina a fazer milagres, nos ensina a expulsar demônios, nos ensina a pregar como o Senhor prega. Mas o que eles pediram, o desejo do coração dos discípulos era aprender a orar como Jesus orava, porque eles entenderam que a fonte de todo o poder de Jesus estava na oração. Quando nós entendemos que a fonte do poder de Deus, ou a fonte da vida de Deus sobre nós, estará no nosso relacionamento com o Pai, nós vamos buscá-lo todos os dias, e buscar estar na presença dEle todos os dias. Nós não vamos hesitar, e nós não vamos querer viver um dia sequer sem a presença dEle. E nós como igreja, nós estamos acostumando a estar distante da presença dEle. Por quê? Porque muitas vezes existe um sentimento dentro de nós, de satisfação, que o mundo tem nos dado. Esse é o grande perigo. Nós somos facilmente seduzidos pelas coisas que o mundo pode nos dar. Nós somos seduzidos pelas mídias sociais, nós somos seduzidos pelos prazeres terrenos, nós somos seduzidos pelas riquezas, pela prosperidade, pelos bens materiais que possuímos, nós somos seduzidos pelas oportunidades no mercado de trabalho, nós somos seduzidos pela nossa conta bancária, nós somos seduzidos por pessoa do qual nós possamos nos relacionar, mas nós temos deixado de ser seduzidos pela presença do Senhor. E quando Jesus ele diz: olha, eu vou ensinar então vocês a orar, ele está dizendo assim: olha, eu vou ensinar vocês, ele está dizendo assim: olha, a oração ela se inicia, quando vocês orar, vocês devem orar assim: Pai Nosso. Sabe o que eu aprendo com Jesus? É que Jesus queria compartilhar com eles o Pai do qual ele tinha. Jesus ele queria falar assim: olha, se vocês querem ser como eu, se vocês querem aprender comigo, vocês vão ter que primeiro aprender a lidar com o Pai que estás nos céus. Vocês vão ter que aprender a relacionar com o Pai que estás nos céus. Vocês vão ter que se conectar com esse Pai que estás nos céus. É como se nós tivéssemos literalmente, irmãos, ter que trazer os céus para a terra, ter que ter esse pensamento, essa ideia, esse conceito, ou os olhos focados no céu. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3 que nós devemos pensar nas coisas do quê? Eu não entendi, do quê? Do alto. Por que nós devemos pensar nas coisas do alto? Porque fala da nossa identidade, fala da nossa origem. Efésios capítulo 1 diz que nossa origem está nele. Você pode tentar fazer aí você estudar a sua descendência ali, e ver quem foram seus pais, seus avós, seus bisavós, mas você vai chegar nele, no Criador. Mateus ele diz isso, que nós vamos chegar lá naquele que nos criou, aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, aquele que nos fez como ele. E a grande estratégia do diabo nesses dias é fazer com que pais percam essa identidade, de manifestar o próprio Deus através de si. Porque nós vivemos dias nos quais a geração ela é órfã de pais vivos. Provavelmente aqui, eu não tenho medo de errar, irmãos, 90% aqui não tiveram um relacionamento saudável com os seus pais. Não tem nos seus pais a referência de quem eles gostariam de ser. Eles até amam seus pais, talvez tenham até um bom relacionamento com seus pais, mas eles não são a imagem de quem vocês querem ser. Eles não são reflexo, eles não são aquilo que vocês, o exemplo para vocês, não são referência para vocês. Por quê? Porque o diabo, o trabalho dele é desqualificar homens no seu papel de paternidade. É nos desqualificar para que nós não venhamos compreender de fato quem Deus é. E Ele é Pai.
Eu lembro um dia desse que eu estava orando e o Senhor falou comigo assim: Dé, o dia que esses jovens entenderem que quem de fato é o Abba, eles nunca mais vão chamar você de papi. Doideira isso, né? Porque o próprio Jesus, ele ensina: olha, ninguém chamais de pai, porque vocês têm um pai que estás no céu. Eu sei que é um carinho que eles têm comigo, mas a verdade é que quem é o pai verdadeiro deles é Deus que está nos céus. Quem todos os dias prepara tudo para você, o ar que você respira, que te dá saúde, que te dá condições para levantar, é Deus que está nos céus, é Ele que cuida de nós. Então nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós chamamos uma pessoa de pai, quando nós temos um carinho ali. Devemos ter carinhos mesmo, mas devemos reconhecer que verdadeiramente quem é o nosso pai é aquele que está nos céus, e o seu nome é santificado. Ele é verdadeiramente o seu pai. Por quê? Porque nós estamos numa busca, e nós buscamos sempre uma paternidade, buscamos num pastor, buscamos às vezes numa pessoa que é um exemplo para nós, porque sempre nós estamos buscando uma referência, e a verdadeira referência que nós devemos ter é Ele. Por isso que Jesus veio, por isso que Ele se encarnou. A Bíblia diz que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Por quê? Porque a propósito, Ele veio para revelar o Pai. Ele dizia: olha, tudo que eu falo que o Pai me ensinou, eu falo que o Pai me disse para falar. E Filipe, quando o discípulo Filipe pergunta para Jesus: olha, nos mostra o Pai. Jesus fala assim para ele: olha, você está há tanto tempo comigo, e até hoje você não viu o Pai? Porque quando você me vê, você vê o Pai. Então quando nós relacionamos com a pessoa de Cristo, irmãos, nós vamos viver de fato quem Deus é como Pai. O cuidado que Ele tem para conosco, o desejo que Ele tem de relacionar conosco. Se Jesus começa a oração do Pai Nosso, nós chamamos de Pai Nosso, dizendo Pai Nosso, é porque a propósito nós devemos orar, não para pedir coisas, não para ter as nossas necessidades supridas, mas para que verdadeiramente possamos conhecer quem Deus é. Mas só nós vamos entender quem Deus é como Pai, quando primeiro nós tornarmos filhos de Deus. É impossível você entender quem Deus é como Pai, se você não for um filho de Deus. Primeiro você tem que se tornar filho. E para que eu possa me tornar filho, eu preciso reconhecer quem Jesus é. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é aquele que se entregou por mim, é aquele que sofreu, padeceu no meu lugar, é aquele que levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades. Ele se colocou no meu lugar, Ele sofreu a minha condenação. Quando eu reconheço quem Jesus é, que Jesus é o Filho de Deus, o primogênito entre muitos, quando eu tenho um relacionamento com a pessoa de Cristo, quando eu valorizo o que Ele é, quando eu honro o nome dEle, a partir daí, por meio disso, o Pai vai começar a se manifestar. É impossível você chegar na presença de Deus, do Abba, se não for por meio de Cristo. Se não for por meio de Cristo. Se você não chegar por meio do nome dEle, você nunca vai ter acesso à presença dEle. Por que muitas vezes nós nos sentimos desconectados com Deus? Sentimos desconectados no momento de adoração, no culto. Sentimos desconectados quando nós entramos no nosso quarto, no dia a dia. Sabe por quê? Porque nós não estamos conectados com Cristo. Porque nós não entendemos o que é ser filho. O que é ser filho de Deus. De fato nós fizemos a oração, entregando a nossa vida para Jesus. Mas fizemos apenas uma oração. Mas será que de fato entregamos? Será que de fato agora Jesus é Senhor da minha vida? Eu estou compromissado com tudo que Ele me disser a fazer, a viver, a seguir. Porque Ele está dizendo assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, Ele vai se revelar a você como um Pai que cuida, um Pai que te protege, um Pai que está com você, um Pai que quer o seu melhor, um Pai que quer promover você, um Pai que quer trazer destino, um Pai que quer fazer você cumprir os propósitos do qual Ele desenhou para você antes da fundação do mundo. Eu quero dizer para você, Ele quer revelar isso para você, mas para isso você vai precisar passar por Cristo, você vai precisar entregar sua vida por Cristo, você vai precisar seguir a Cristo, e para seguir a Cristo você vai precisar negar a si mesmo, você vai precisar tomar a sua cruz, e você vai precisar segui-lo.
vai exigir de você renúncia, vai exigir de você cruz, vai exigir de você não fazer apenas a sua vontade, porque Jesus não fez apenas a sua vontade. Vai exigir você morrer com Cristo para também ressuscitar com Ele. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Porque Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Tudo que Deus poderia nos dar, Ele nos deu quando nos deu a Jesus. Tem uma música do Alessandro que diz isso. Tudo que o Pai podia nos dar, Ele nos deu quando deu Jesus. E quando você tem Jesus vivendo em você, tem Jesus se movendo através de você, eu quero dizer para você, você não vai se sentir desconectado do Abba, do Pai. Você não vai se sentir sozinho, você não vai se sentir perdido. Essa terceira semana que eu prego direto dos domingos, preguei 2 domingos anteriores, pela manhã, agora pela noite. É a primeira vez que eu trouxe uma palavra aqui, eu falei sobre Abraão, que Deus falou para ele: olha, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que Abraão saiu e sem saber para onde ia? Porque ele sabia com quem ele estava indo. Irmãos, muito mais você saber para onde você está indo, você precisa saber com quem você está indo. Quando você entende que o caminho é Jesus, você não tem medo para onde Ele vai te levar. Então nesse tempo eu não tenho preocupado para onde eu vou, eu sei com quem eu estou indo. Se você perguntasse para Abraão: Abraão, você está saindo da sua casa e para onde você vai? Não sei. Mas com quem você está indo? Eu estou indo com El Shaddai, aquele que é todo poderoso. Ele me fez uma promessa, Ele mandou tirar meus pés da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai, e para uma terra que Ele vai me mostrar. Existe uma promessa ao meu respeito, e eu vou tomar posse dela e vou vivê-la. Esse é um passo de entender que existe uma paternidade de Deus, maior que a paternidade terrena. Porque Deus tira Abraão da sua terra, da tua casa, da tua parentela? Porque os seus pais eram idólatras, a sua família era idólatra, e provavelmente Abraão também era. E Deus estava dizendo para ele: olha, eu quero me manifestar através de você, mas para eu manifestar através de você, você vai ter que abandonar essa idolatria, você vai ter que abandonar esse apego sentimental, emocional, terreno, e ir seguir para onde eu vou te guiar. E por isso Deus não revela para ele para onde vai, porque agora não podia viver pelo que sentia, mas pelo que ele cria. Eu quero dizer para você que verdadeiramente, para nós vivermos as promessas de Deus, você vai ter que obedecer à promessa de Deus, mesmo sem entendê-la. Porque fé, irmãos, não é entender o que Deus está dizendo, mas é crer no que Deus está dizendo. Isso é fé, é acreditar, é obedecer o que Deus diz. Então por isso Abraão sai. Ele sai, porque ele entendia que Deus estava tirando ele de um lugar e levando ele para outro, mesmo ele saber não, onde não estaria. E por isso ele decide viver a sua vida toda habitando em tendas. Provavelmente um dos homens mais ricos da sua época. Ele decidiu ser nômade, ele decidiu viver em tendas. Ele não fez palácios, ele não fez um império para si, porque ele tinha uma promessa. Você tem uma promessa de Deus? Deus te fez uma promessa. Qual que é a promessa vinda de Deus para você? É por isso que Jacó, ele decide sair da casa de Labão. Por que Jacó sai da casa de Labão? Porque ele entendeu. Quando Deus te tira de um lugar, Ele não está tirando apenas de um lugar geográfico, Ele está tirando daquilo que você nunca deveria ser. Deus está dizendo para Jacó: olha, essa identidade não é sua, cara. Para mim te transformar no Israel, primeiro você vai ter que deixar a casa de Labão. E Deus, Ele vai tirar coisas de você, Ele vai precisar tirar coisas de você, tirar você de lugares, não só geográficos, mas para você entender que aquilo que Ele quer fazer em você, o que Ele revelar em você, é muito maior do que você já imaginou ou pensou. Existe uma identidade do qual Deus quer revelar através de você. Quando eu e você não entendemos que nós somos filhos, eu entendo, Adriel. Eu entendo que eu sou filho, eu vou morar no céu, eu vou viver com Ele, e todos nós dizemos isso é lindo, irmãos. Eu lembro o dia que eu fui evangelizar ali no Morada Nova, e eu cheguei para uma senhora e falei com ela: você crê em Jesus? Eu creio, eu tenho muita fé. Eu falei: e agora, Jesus?
Senhora tem fé. E agora? Existe uma grande diferença em você dizer que tem fé e você manifestar a sua fé por meio das obras. Você pode dizer se você é filho, mas você revela o Pai. Você é o retrato do seu Pai. Você ama como Deus ama. Você perdoa como Ele perdoa. Você está disposto a caminhar mais uma milha com essa pessoa? Você está disposto a lutar pelo seu casamento? Ou você quer desistir do seu casamento? Você está disposto a criar seu filho, educar seu filho, ensinar seu filho, a entregar tudo que você tem para o seu filho? Porque quando eu olho para a parábola do filho pródigo, irmãos, o que mais me chama a atenção não é o filho, é o pai. Talvez se fosse eu que tivesse escrito ali, não teria colocado ali no subtítulo a parábola do filho pródigo, teria colocado a parábola do pai. Por que me chama a atenção um pai que sabe deixar ir, mas é um pai também que sabe receber de volta. Nós vivemos uma sociedade do qual os pais, eles não sabem permitir os seus filhos irem, são obsessivos, possessivos, querem que os seus filhos façam aquilo que eles queriam fazer, querem que os seus filhos realizem os seus sonhos, em vez dos filhos realizarem os seus próprios sonhos. Estão colocando sobre os ombros dos seus filhos responsabilidades que não são deles, mas que estavam sobre si. E outrora, pais dos quais não estão preocupados com aquilo que os seus filhos vão cumprir a relação do propósito de Deus sobre a vida deles. Porque esse pai é um pai que fala assim: olha filho, se você quer ir, eu deixo você ir. Mas quem sabe deixar ir, irmãos, é porque sabe quem é. Sabe quem é. Sabe por que o pai deixou o filho pródigo ir? Porque ele sabe quem ele era. E quando você sabe quem você é, você sabe que um dia, se ele é filho, ele vai voltar. Porque o mesmo pai que está preparado a deixar o filho ir, ele precisa estar preparado para dizer: tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Minha casa é sua, as minhas posses são suas, os meus bens são seus, a herança é sua. Tenha o costume de dizer para os seus filhos quem eles são. O que você tem dito para os seus filhos? Quem ele é? Lembro quando o Lucas começou a falar, eu falava com ele: filho, repete com o papai assim: você é lindo. Ele: eu sou lindo. Você é inteligente. Eu sou inteligente. Você vai mudar o mundo. Ele: o mundo. Estava aprendendo a falar, e eu já estava dizendo para ele: olha, ninguém vai dizer para você que você é feio, você é lindo. Ninguém vai dizer para você que você é burro e ignorante, porque você é inteligente. Você precisa revelar, você precisa entregar, você precisa depositar sobre os filhos, sobre as pessoas que estão com você, quem de fato eles são. Porque nós vivemos uma sociedade do qual tem falta de identidade, não sabe quem eles são, estão perdidos, não sabem para onde vão, não sabem com quem eles vão, não confiam no Senhor, estão vivendo em ciclos, sempre vivendo ali as mesmas coisas. Eu tenho dito para Deus: Deus, eu não quero repetir ciclos. Eu estou fechando um ciclo na minha vida de 1 ano sabático. Eu tenho dito para Deus: Deus, me fala o que o Senhor quer. Eu quero andar debaixo da palavra do Senhor. Eu quero andar debaixo daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero obedecer. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Me leva a reconhecer quem tu és, porque a função do Espírito de Deus na nossa vida é revelar que nós somos filhos de Deus, que nós possamos ter acesso a Deus, que nós possamos ter conexão com Deus, nós possamos entrar na presença do Senhor e receber amor, provisão, cuidado. Sabe o que é mais lindo, irmãos? Não é receber a presença de Deus aqui num culto como esse, é quando você entra no seu quarto. Você coloca os seus joelhos no chão lá, e você ora, e Ele vem. Isso é lindo demais. Ali não tem a equipe de louvor para te conduzir. Ali não tem um pastor, uma pastora ungida para te conduzir, não. Ali é só você e Ele. E Ele vem e Ele fala com você. É sobre isso que Deus quer restaurar nessa noite conosco. Se você quer ser transformado, porque, irmãos, o que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos pedir ou pensar. Os pensamentos dele são mais altos,
Os seus caminhos são mais altos. Não viva pelo que os outros pensam de você. Não viva pelo que você mesmo tem pensado a seu respeito. Viva acerca do que Deus Ele diz ao seu respeito. Pouco eu tenho preocupado com o que eu tenho pensado de mim mesmo. Tenho falado, Deus, eu não quero pensar nada sobre mim. E o que os outros têm pensado. Às vezes eu só escuto. Eu só escuto. Só ouço. Eu falo, eu sei quem o Senhor é. E está tudo certo. E muitas vezes a gente fica chateado porque o A está falando de nós, o B está falando de nós. Fica preocupado com essas coisas. Espera aí, o Senhor está dizendo, eu sei os pensamentos que tem sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do qual vocês desejam. Você não pode se sentir intimidado. Eu falei aqui no domingo pela manhã sobre o espírito de intimidação. Irmãos, muitas vezes é intimidado a viver aquilo que Deus quer para nós. Nós abortamos o processo. Nós mesmos nos frustramos. Nós mesmos nos reprovamos. Semana passada, retrasada, eu fui em BH, numa igreja lá. Eu fui ver um pregador, um evangelista, que é muito usado em cura e milagres. Tem seguido ele, tem acompanhado, e às vezes eu converso com ele no WhatsApp, ele me responde, eu fui lá. E aí quando eu cheguei na igreja, eu vi que a igreja, assim no telão, tinha 2 portas, na frente da igreja, no altar, tinha 2 portas, eu falei com minha esposa assim, eu não vou nem ver ele, não vou nem pegar na mão dele. Ele vai acabar o culto, ele vai entrar pela porta e vai embora. Pensei, né? E aí, irmãos, ele chegou, ele sentou na frente, eu sentei atrás dele. Eu falei assim, Jesus, acho que vai dar, né? Vai rolar. E aí, irmãos, acabou o culto. Ele desceu, ele foi orar para algumas pessoas. Eu falei assim, vou lá, né? Tremendo, mas fui lá. Quando cheguei lá, beleza, aí eu cumprimentei ele, comecei a conversar. Ele falou assim, não, então vem cá, vamos sentar aqui. Eu falei assim, o cara me chamou para sentar. Então o papo vai render agora, né? Quem não gosta de conversar, vai ficar horas ali. Sentei, chegou uma mulher e começou a conversar com ele. Tirou a atenção dele. Aí eu falei assim, não vai dar, Jesus. Nós saímos, fomos lá, comemos um macarrão. E quando nós estávamos voltando, irmãos, tinha passado uns 25 minutos, mais ou menos, não lembro. Eu lembro que ele estava lá sentado, conversando com o rapaz. Ainda. Eu falei, cara, isso me impactou pela simplicidade dele. Mas o que mais mexeu comigo foi sentir o espírito de intimidação me paralisando. Porque muitas vezes nós somos paralisados por um espírito de intimidação que diz para nós que nós não somos capazes, que nós não temos condições, que nós não vamos ter sucesso. E isso nos paralisa, nos impede de prosseguir, nos impede de conectar com Deus, conectar com as pessoas dos quais gostaríamos, nos impede de ser quem nós somos de fato. E eu fui para casa pensando nisso, eu fui falando, Deus, eu preciso romper com o espírito de intimidação. Eu senti intimidado. Porque eu olhei para ele e falei assim, quem sou eu na fila do pão? E às vezes a gente olha para as pessoas e a gente nos desmerece. O desvalor, ele vem e nos impede de viver aquilo que Deus tem. E talvez você está sendo paralisado pelo sentimento de desvalor, pelo espírito de intimidação. Você olha para a circunstância, você olha para a situação e você diz, eu não sou capaz de romper com isso, eu não sou capaz de vencer isso. E assim estava o povo de Israel diante do gigante, diante de Golias. Por 40 dias o Golias ficou intimidando o povo, o exército de Israel, para que pudesse levantar um homem que pudesse lutar contra ele. E todos estavam o quê? Paralisados. E eu e você muitas vezes, por não entender quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, nós somos intimidados e paralisados a viver aquilo que Deus quer para nós. Até a forma como nós oramos revela isso. Até a forma como nós comportamos revela isso. Às vezes a gente vai pedir a Deus, a gente pede a Deus aquilo que a gente não quer. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente quer, acho que Deus não vai dar. Então vou pedir uma coisa mais simples aqui, talvez Ele me dê, né? Esses dias o pastor parou ali, tinha uma moça precisando de uma ajuda. E aí para mim assim, você consegue me levar no albergue? O pastor leva. E aí ela entrou no carro, não, mas você me consegue me dar uma passagem para eu poder ir para Joatuba?
Uai, o que você quer? E aí no finalzinho ela falou assim, não, mas eu quero ir para Garapé. Eu falei assim, o que essa mulher quer, Jesus? Porque verdadeiramente nós estamos paralisados e não sabemos nem o que pedir. E quando pedimos mal e por isso não recebemos. Você está aí chorando, reclamando, murmurando pelo que você tem vivido os dias de hoje. Sabe por quê? Porque você não sabe relacionar com Deus, não sabe reconhecer que Deus, Ele é Pai e que tudo que Ele tem te pertence. Eu quero dizer para você que hoje Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu sou um Deus, estou dizendo, você é meu filho, e tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho te pertence. Se você precisar de um cabrito para fazer festa com seus amigos, você tem para fazer. Se você quiser, o que você quiser, dentro do propósito que eu tenho para você, eu vou te entregar. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega, Davi não é intimidado pelo gigante. E eu aprendo algumas coisas com Davi. Sabe por que Davi não é intimidado com o gigante? Primeiro, ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem Deus era. Quando eu e você sabemos quem Deus é, nós não vamos ter medo do gigante. Não vamos ter medo. Davi sabia que Deus era o seu pastor e que nada lhe faltará. Que ele poderia passar pelo vale da sombra da morte, mas não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Davi sabia que Deus estava com ele. Davi sabia que Deus era o seu pastor, que Ele era o seu refúgio, que Ele era a sua proteção, que Ele era a sua fortaleza. Então quando nós entendemos quem Deus é, sabemos quem Deus é, irmãos, esse é o primeiro passo para nós não sermos intimidados nem paralisados. Segundo, Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era ungido de Deus, que dias anteriores ele havia sido ungido por Deus. Ele sabia disso. Ele sabia que Deus o havia escolhido, que ele era amado por Deus, que Deus havia separado, que ele seria rei de Israel. Eu quero dizer para você que quando você não descobrir, quando você não se conectar com Deus e Deus revelar para você quem você é, você não vai conseguir vencer os gigantes que se levantam à sua frente. Você não vai dar passos de fé para viver algo extraordinário. Você vai sempre olhar para o outro que está vivendo algo extraordinário. Ele vai ficar baseado naquilo que ele faz, naquilo que ele vive. Mas Davi entendendo, cara, eu sou filho, eu sou ungido do Senhor, ungido do Senhor. E terceiro ponto, Davi sabia quem era o seu inimigo. Davi sabia que aquele gigante, Golias, era um filisteu, um incircunciso. Eu quero dizer para você, quando você não sabe quem Deus é, quem você é, e não sabe quem são de fato os seus inimigos, você nunca vai conseguir se colocar no lugar diante deles e não temê-los, mas vencer todas as adversidades. Por isso nós precisamos nos relacionar com Deus. Não há outro lugar onde nós possamos provar e ver da bondade dele e entender quem de fato nós somos. Irmãos, você pode passar por coach, você pode passar por tratamentos psicológicos que vão te ajudar a melhorar suas partes comportamentais. Mas eu quero dizer para você que a verdadeira revelação de quem você é, você vai encontrar somente em Jesus. Quando você entrar na presença dele, você não mais vai sentir intimidade. E aí eu lembro que nós fomos no Manada, e por um momento eu tive a oportunidade de conversar com o líder do Legendários. E aí eu falei, cara, é agora, é minha oportunidade, é minha oportunidade de se posicionar. E aí eu fui e tal, ele veio na minha frente assim, eu falei assim, não vou me sentir intimidado, hoje não, gigante, você não me vence. Peguei na mão dele, cumprimentei, me apresentei a ele. E aí, cara, o que eu vi, eu já estava lá conversando com ele, a conversa rendendo, e ele pegou meu número, anotando. Eu falei, cara, eu saí daquela conversa e falei assim, cara, eu não preciso ser intimidade, eu sei quem eu sou filho de Deus. Deus, ele vai abrir portas que ele precisar abrir, para que eu possa conectar com pessoas que vão me ajudar segundo o propósito do qual ele tem para mim. Você não pode temer. Eu sei que existe um inimigo contra mim de intimidação, de querer dizer que eu não vou conseguir, que eu não vou alcançar. Mas eu quero dizer que você precisa olhar para Deus e confiar nas promessas de Deus. Se Deus diz, vai acontecer. Se o teu pai te enviou a algo, você vai conseguir vencer as barreiras, os limites. Não vai ser fácil, irmãos. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Davi, não será fácil para você. Mas saiba de uma coisa, você não está só.
Você não está só, você tem um Pai. Você tem um Pai, você tem um Abba, que Ele é presente em todo o tempo. Que Ele cuida de nós. Que Ele está conosco em todo momento. Quando você não entrar nesse lugar, irmãos, não tem como. A fonte de Jesus, a fonte de todo o poder de Jesus era relacionamento com Deus. Quando nós não relacionarmos com Deus, nós não vamos provar e ver que Deus Ele pode fazer algo extraordinário. Eu quero dizer para você, você precisa entender quem você é. Davi estava diante de umas circunstâncias que de fato, de acusações. Havia 3 tipos de pessoas que estavam olhando para Davi de alguma forma, expressando quem ele era. A primeira era o exército de Israel. Quando o exército de Israel olha para Davi, eles olham assim: quem é esse cara? Quem é esse garoto? De baixa estatura? Não sabe pegar numa espada? É ele que vai lutar contra o gigante? E talvez tenha pessoas assim ao seu redor, de pessoas que não te conhecem, mas te julgam pela sua aparência. Filho de quem? Quem que ele é filho? Você é filho de quem? Você estudou na onde? São pessoas que olham apenas para o seu currículo. São pessoas que olham apenas pela sua aparência, que não te conhecem de verdade, estão te julgando. E Davi estava nessa condição. Quando o povo de Israel, o exército de Israel olhava para Davi, o julgava e dizia: olha, você não vai dar nada, você não vai conseguir não, você vai morrer. Havia um segundo tipo de pessoas que eram os seus irmãos. Os irmãos de Davi sabiam quem Davi era. Eles estavam presentes no dia que Samuel teve que ungí-lo. Eles sabiam que Davi era ungido do Senhor. Mas eles não sabiam que a força de um homem de Deus não está na sua capacidade e a sua habilidade, mas está no Deus do qual ele serve. Eles diziam assim: olha Davi, você é um pastor, você não é um guerreiro, você não sabe de batalha, de guerra. E havia o terceiro tipo de pessoas, que era Golias, que olhava para Davi e olhava para ele apenas pela imagem e aparência. Então eu quero dizer para você, pode ter pessoas que podem olhar para você de qualquer forma, mas se você não entender quem você é, quem Deus é, o que Ele vai fazer através de você, você nunca vai viver os planos de Deus. Você nunca vai entender quem você é. Sabe por quê? Porque quem você é está conectado ao que Deus quer fazer através de você. Não tem como. Quem você é está conectado ao que Deus quer fazer. E você, quando você tentar fazer algo sem ser, você nunca vai entender quem de fato você é. Então antes de fazer qualquer coisa, receba a revelação que Deus é na sua vida. Entenda que Deus é o que Ele quer fazer através de você. Porque através disso, quando você crer nisso, é isso que vai te dar força, é isso que vai elevar o seu nível de fé para você viver os planos de Deus. Mas é necessário nós entrarmos no lugar de oração. É necessário nós orarmos nós meditarmos na palavra dia e noite, e nós estamos conectados com Deus. É impossível. Difícil? Muito. Talvez se perguntar aqui, quem todos os dias tira 30 minutos do seu dia para ficar com Deus, talvez nós vamos ter que 10%, 5%, 1%. Eu sei que é difícil, eu vivo isso diariamente. Eu sei que como é difícil conectar com Deus, mas hoje Deus Ele vai abrir uma porta para nós. Eu quero que você coloque sobre os seus pés, eu quero orar com você. Ele vai abrir uma porta para nós. Ele vai abrir uma porta para nós. Você não precisa ter medo. Em Isaías 43, o Senhor Ele traz duas promessas para nós. Isaías 43 diz assim: quando você atravessar as águas, estarei com você,
E quando você atravessar os rios, não se afogará. Quando você passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o alcançarão. Sabe o que eu aprendo aqui? São 2 promessas de Deus ao nosso respeito. Isso revela o nível de fé que nós temos e a confiança que nós temos em Deus. A primeira promessa, ele está dizendo assim: olha, quando você atravessar pelas águas, estarei com você. Quando você atravessar os rios, não se afogará. Alguém aqui já nadou em algum rio? Você se afogou? A promessa se cumpriu? Sim ou não? São promessas que estão dentro do ano que nós temos a tendência, todos nós, de crer. Quando eu digo você é filho de Deus, eu creio, eu sou filho de Deus. E são promessas que todos nós temos a tendência de crer. E eu já vivi isso. Eu lembro um dia que eu estava no Rio Pará, contei isso semana passada. Estava no Rio Pará e aí estava nadando. Quem conhece o Rio Pará aqui sabe que as correntezas é forte. E aí eu e meu primo caímos numa bacia. Nós lutamos para tentar sair dela, mas nós não estávamos conseguindo sair. Até que um amigo que era mais velho, mais forte, ele conseguiu nos tirar. E eu lembro quando ele conseguiu nos puxar daquela bacia, eu ia morrer naquele dia, eu tinha certeza. Eu caí deitado ali na areia e fiquei ali. Eu falei, cara, por um pouco eu teria morrido. E quando eu li essa passagem, quando eu converti, quando eu li essa passagem, eu falei, cara, Deus ali naquele dia, Ele cumpriu a sua promessa. Eu passei pelos rios e não me afoguei. O Senhor, Ele foi bom. O Senhor, Ele enviou o socorro. Ele envia o socorro. Quando você não está conseguindo dar batalha, quando você não está conseguindo dar luta, Ele vai sempre enviar o escape. Se precisar preparar um sirineu para te ajudar a carregar a sua cruz, Ele vai preparar. E daquela manhã Deus já preparou um sirineu para me ajudar. Mas existe outro nível de promessa de Deus, que Ele diz assim: mas quando você passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não o alcançarão. É um nível maior, é uma promessa que exige um nível maior de fé sua. Alguém aqui já colocou a mão no fogo e não se queimou? Hã? Mas o que Deus está dizendo é isso: olha, existe promessa do qual você crê, e você já viveu elas, você tem experimentado elas. Mas quando nós relacionamos com Deus, nós entendemos quem Deus é. Ele é Pai. Nós vamos chegar no nível de confiar nele, ao ponto de dar a nossa própria vida, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Olha, rei, fica tu sabendo que nós não vamos adorar a essa imagem, mas se Deus nos quiser livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz assim: que os heróis da fé apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero orar com você, que Deus, Ele vai abrir uma porta para você, de você andar numa dimensão maior de fé, onde você não vai precisar sentir para crer, você vai crer incondicionalmente que aquilo que você tem visto, aquilo que você tem sentido. Talvez o que você tem vivido nos dias de hoje são dias difíceis, e dias têm abalado a sua fé, mas hoje Deus, Ele vai aumentar o nível da sua fé. Deus, Ele vai aumentar o nível da sua fé, onde você vai profetizar sobre o vale de ossos secos, onde você vai, se preciso, passar pelo fogo, ser provado, ser aprovado e viver aquilo que Deus tem para você. Se você precisa, eu quero orar por pessoas específicas. Se você precisa desse nível de fé maior, eu tenho orado sobre isso, eu tenho falado para Deus: Deus, eu quero viver um evangelho sobrenatural, aumenta o meu nível de fé. Eu quero ver enfermos ser curados, eu quero ver paralítico andando, eu quero ver surdos ouvindo, eu quero ver cegos vendo, eu quero ver mortos ressuscitando, eu quero esse evangelho de poder, esse evangelho de Jesus, eu quero ele. Se você quer uma medida maior de fé, talvez você precise de uma medida maior de fé para crer que Deus, Ele vai restaurar o seu casamento, que Deus, Ele vai abrir a porta de emprego,
e você não está crendo mais, você não está crendo que Deus vai tirar você da circunstância de miséria, eu quero dizer para você, se você precisa de uma medida maior de fé, eu te convido a vir aqui na frente e orar comigo. Nós vamos orar e vamos declarar que o nosso Deus é o nosso Pai, e Ele vai cuidar de nós. Nós vamos entregar tudo a Ele, em nome de Jesus. Eu quero te dar um minutinho para você vir aqui, para a gente orar, no nome de Jesus. Se você precisa de mais fé, você está preparado para ser provado no fogo? Você pode ser provado no fogo, e Deus, Ele vai responder. O quarto homem vai estar com você na fornalha. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Deus, é uma noite onde o Senhor vai abrir portas aqui, de pessoas que vão se conectar contigo pela fé. Pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Venha com fé. Venha, venha com fé. Se você tem enfermidade, coloque a mão onde está a sua enfermidade. Ele vai curar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, que haja um liberar de fé nessa noite. Que haja um liberar de fé. Nós repreendemos agora todo espírito de intimidação, de medo e de incredulidade agora. No nome de Jesus, nós expulsamos esses espíritos agora. Eu dou uma hora agora, espírito de enfermidade, que tem assolado meu irmão e minha irmã agora. Em nome de Jesus, vai embora, para nunca mais voltar. Seja curada e curada agora, em nome de Jesus. Aos irmãos que precisavam de fé, que a chuva do Senhor agora venha sobre você. Mais fé, mais fé, mais fé. Em nome de Jesus, mais fé. Aumenta a fé desse homem, Jesus. Aumenta a fé dos meus irmãos. Vai orando, tomando posse. Receba. Receba em nome de Jesus. Os obreiros podem orar em nome de Jesus. Aumenta a fé desse homem. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, Toda falta de paternidade,
hoje você quer aceitar Jesus como único e Salvador, essa é a sua oportunidade. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Tem um irmão aqui que já quer aceitar? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mas alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Nós queremos orar com você. Só o irmão? Amém? Nós vamos orar, amém? Você pode estender suas mãos? Queria que todo mundo orasse, coloca a mão no seu coração. Vamos todo mundo orar, fazer essa oração junto. Valdo, você vai orar, eu vou orar e você vai repetir, amém? Senhor Jesus, nessa noite eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, apaga todos eles e lance no mar do esquecimento. Escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu me torno teu filho, que eu tenha acesso e comunhão todos os dias com o Espírito Santo. Muda a minha vida, muda a minha história, em nome de Jesus, amém. Pai, eu oro sobre a vida desse homem, eu declaro a partir de hoje a vida dele sendo transformada. Ele nunca mais será o mesmo. O Senhor tem um chamado, o Senhor tem colocado desejo no coração dele por te conhecer, e que a vida dele, a família dele seja transformada por meio dele, em nome de Jesus. Enche ele com o teu Espírito hoje, marca ele. Os seus familiares nunca mais o verão como viam, verão diferente, porque ele vai refletir a tua imagem e a tua semelhança. Aonde for, o amor de Jesus vai com ele. Eu abençoo a vida do teu filho e declaro ele como família de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Paulo, tem uma mensagem para você ali, ó. Bem-vindo à família, a nossa família, amém? Aleluia. Te abençoe em nome de Jesus. Você pode dar um abraço dele depois. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Aleluia. Esse é o Evangelho que transforma, irmãos. Glória a Deus. Depois dá um abraço nele. Você faz parte dessa família, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos cada um. Se eu posso nos levar de volta para a nossa casa, revestir do teu poder, da tua unção, entendendo que somos filhos do Senhor. Graças nós te damos, que cada um de nós tenhamos uma semana de vitória e de bênção, no nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a presença de Jesus, nosso amigo, e a comunhão com o Espírito Santo estejam todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, vá em paz, abraça aí o irmão, deseja a ele uma semana de vitória.